A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o professor Claudines e, diante do contexto aqui, eu vou comentar sobre a aula do grupo Sola Scriptura, que é um grupo de sistema virtual teológico, e que quando eu comentei na aula anterior do link que está nesse grupo aí, que eu falei sobre, que eu vou deixar no endereço do canal de vocês aí, daqui do Sola Scriptura, a atualidade dos profetas menores. E eu gostaria de comentar com vocês, por etapa, falar sobre Oséias, que é a fidelidade do relacionamento com Deus, tá certo? Baseado em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 11, 2, diz assim a palavra de Deus: porque estou zeloso de vós com os zelos de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11, 2, tá ok? E também quero comentar aqui, em livro de Oséias, que com certeza, Oséias capítulo 1, e do versículo 1 até o verso 2, e depois Oséias no capítulo 2, do versículo 14 até o verso de número 20, maravilha. E o interessante, queridos, que quando nós olhamos aqui sobre a mensagem de Oséias, ela começa a partir da sua vida pessoal, o seu casamento com Gomer, e também é difícil um relacionamento familiar que ocupam os três primeiros capítulos do livro que leva ao seu nome. Deus tinha uma mensagem para o povo, pois a esposa e os seus filhos de Oséias, assim como abandono devido à prostituição dela, era diante de seus cenários, a profecia, a constituição entre Israel e Judá ao longo dos tempos. Muito bem. Então, diante deste contexto, eu quero continuar aqui comentando, falando sobre o livro de Oséias, o contexto histórico. O ministério de Oséias deu-se num período da supremacia política e militar da Síria. Ele profetizou em Samaria, no capital do reino do norte, durante os dias de Osias, Jotão, Acaz, Ezequias e rei de Judá, e nos dias também de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E como nós verificamos no capítulo 1 e do verso de número 1, a soma destes anos deve ser reduzida significativamente, porque Jotão foi corregente com seu pai Osias, e da mesma forma também Ezequias reinou com Acabe seu pai, como está em 2 Reis, no capítulo 15 e do verso de número 5 em diante. E esses dados fornecidos pelo profeta nos permite datar ao seu ministério entre 793 e 753 a.C. Jeroboão II reinou 41 anos num período de prosperidade econômica, mas também de uma força de apostasia generalizada, como está em 2 Reis, no capítulo 14 e do verso 23 ao verso 29. E aí nós vemos aqui a estrutura. Mas que estrutura é essa? A revelação, ela foi entregue ao profeta pela palavra dita a Oséias, como está no capítulo 1 e do verso 1 a parte A. A segunda declaração, no princípio da palavra do Senhor, por Oséias, como está no capítulo 1 e do verso de número 2 e a parte A. Ela inteira a forma de comunicação do versículo anterior. Também esclarece que a ordem para Oséias casar-se com uma mulher de prostituições, ou seja, aconteceu no começo do seu ministério, como fica claro A-R-A e na T-B, como é a parte de todo o contexto. O livro ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira é a biografia profética escrita em prosa que descreve a crise do relacionamento de Oséias com a sua esposa infiel.
ao mesmo tempo que compara essa crise conjugal com a infidelidade e a apostasia do seu povo. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 1 e do capítulo 3, interessante que a segunda parte é escrita em forma poética e se constitui-se de profecias proferida durante o longo intervalo de tempo, né? O interessante é que mensagem é esta? Quando nós olhamos aqui sobre a mensagem, o assunto do livro é a apostasia de Israel, né? O grande amor de Deus revelado, que compreende a advertência, juízo divino e promessa de uma restauração futura, como nós olhamos para o capítulo 8 do verso 11. E aí, queridos, mesmo no contexto de decadência moral, o oráculo descreve, ou seja, descreve como, em que sentido? Como o amor de maneira bela e surpreendente. Ou seja, os seus oráculos são cheios de metáforas e símbolos dirigidos aos contemporâneos. A sua mensagem ela denuncia o pecado do povo e a corrupção da constituição social, política e religiosa das 10 tribos do norte. E como nós observamos no capítulo 5 do verso 1, Oséias, ele é citado no Novo Testamento, como nós olhamos para Romanos, no capítulo 9 do verso 25 ao 26, Mateus, no capítulo 9 do verso 13 também, e também no capítulo 12, verso 7, voltamos para Mateus, no capítulo 2 e do verso de número 15, muito bem. E quando nós olhamos para todo esse contexto, nós vamos ver aqui o matrimônio, tá ok? Falar sobre o matrimônio, e ressaltar sobre a etimologia. Vamos lá. Os termos casamentos e matrimônio são equivalentes a ambos usados para traduzir o grego, que é gamos, e que indica também bodas, como está em João capítulo 2 e 1 e 2. Também como leito conjugal, como está em 13 e 4, como leito conjugal. E trata-se de uma instituição estabelecida pelo Criador desde a sua criação, na qual um homem e uma mulher se unem em relacionamento legal, social, espiritual e de caráter indissolúvel, como está em Gênesis, no capítulo 2 do verso 20. E olhamos também, e se estende até o verso 24, olhamos também para Mateus, no capítulo 19, do verso 5 ao 6. É também o casamento que acontece no processo litígio de procriação, quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 1 e do verso 26 ao verso 28, gerando a oportunidade para apresentar humana e companheirismo, né? E isto eu acabei de comentar falando sobre a etimologia, mas estou comentando aqui sobre o matrimônio, tá ok? E quando nós olhamos aqui sobre o simbolismo da intimidade, do amor e a beleza e a reciprocidade do casamento, ele proporciona, a base dele é um símbolo de uma união, um relacionamento entre Cristo e a sua igreja, como está em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 2. E também olhamos para Efésios, Paulo enfatizando também no capítulo 5 do versículo 31 ao 33, e olhamos também algumas referências também em Apocalipse, no capítulo 19 do verso 7, e essas figuras são notáveis desde o Antigo Testamento. A ordem divina para o casamento de Oséias, considerando a santidade, o casamento confirmado em toda a Bíblia, a ordem divina parece contradizer tudo o que a Escritura fala sobre o matrimônio, tendo a dificuldade de aceitá-la, mas qualquer interpretação contra o caráter literal do texto é forçado. Ou seja, quando Jeová deu ordem e acrescentou, porque a terra se prostituiu
desviando-se do Senhor. Isto era literal, querido. Isto era literal. E adiantemos aqui, ou seja, esse é um termo que espiritual. Como nós olhamos também em Jeremias, no capítulo 3, e do verso 1 e 2, também o meu irmão Tiago também, ele enfatiza no capítulo 4 e do verso 4, ainda narra também quando se trata sobre o arauto, sobre que envolvia a chamada Constituição Sagrada. E isto é um do sacramento, é complicado isto. Mas quando nós observamos também sobre Juízes no capítulo 8 em diante, do verso 33, e quero terminar aqui, falar sobre o matrimônio, tá ok? E quero comentar aqui, continuar falando aqui sobre a linguagem da reconciliação. Muito bem. Dentro da linguagem da reconciliação, o casamento foi restaurado. O autor é o tema central de Oséias, como ele e Israel será atraído por Jeová, como está em Jeremias, no capítulo 31, do verso 3. O deserto foi um lugar de julgamento, quando nós olhamos para Oséias, no capítulo 2, verso 3. E nele Israel achou graça, a qual ele olhamos para todo esse contexto do Êxodo, no capítulo 5 do verso, como também Jeremias, do capítulo em diante ali, muito bem. Jeremias no capítulo 2, versículo 2, tá ok? A expressão te farei um coração, é a linguagem do esposo falando amorosamente à esposa, né? E olhamos para todo o aspecto de Oséias, no capítulo 4, 13 e 14, e também Gênesis, no capítulo 34 e do verso 3, também em Juízes, no capítulo 19, do verso número 3. Nós fomos aqui atraídos e alvejados pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ou seja, quando nós olhamos aqui para Romanos 5, 6 e 8, o vale de Acor e a porta da esperança. Eu quero comentar com vocês aqui, e quando nós olhamos aqui sobre o vale de Acor e a porta da esperança, há aqui uma menção sobre o monumento ardido como o vale de Acor, aonde Acã pagou pelos seus crimes e foi executado com toda a sua família, como está em Juízes, no capítulo 7, e do versículo de número 2 até o verso de número 26. A promessa, aliás, Juízes não, voltando aqui, querido, em Josué, no capítulo 7, versículo 2 e versículo 26, que fala sobre a maldição de Acã, né? E o interessante, nós vamos todo esse contexto aqui, que Deus ele preparou isto para aquele tempo, pelo julgamento. Mas a Bíblia diz, quando nós olhamos aqui também, sobre cujas as vinhas serão dadas por porta da esperança, como está no capítulo 12, verso 15. Mas eu gostaria de falar aqui sobre a reconciliação. Vamos? A reconciliação seria o que? Sendo a terça o divórcio, ou seja, quando nós olhamos aqui no capítulo 2, versículo 19, o balealismo generalizado, ou seja, virá a ser transformado em conversão nacional genuína. Todo o povo servirá a Jeová em fidelidade, e cada um voltará ao que? A reconhecer um Deus verdadeiro. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa parte aqui falamos sobre a linguagem da reconciliação. E agora eu quero abordar aqui sobre o banimento da idolatria de Israel. E já é também para a nossa parte da conclusão desta aula. O interessante, queridos, que meu marido e não meu Baal, ou seja, a forma que ele tinha, a fórmula daqueles tempos, quando nós olhamos para todo esse aspecto, a escatologia, as expressões meu marido, meu Baal, em hebraico é Mishi e Baalim, são um jogo de palavras que é muito significativa. O significado:
A palavra Shi significa homem, marido, e está em Gênesis, no capítulo 2 e verso 24. E quando nós olhamos para o capítulo 3 e do verso 6, Baal ou Baalins, que é no plural, que quer dizer dono, marido, como está em Êxodo, no capítulo 21 e verso 29. Mas quando nós olhamos aqui sobre a 2 Samuel, no capítulo 11, do verso 26, o termo também é aplicado metaforicamente a Deus, como marido, porque o teu Criador é o teu marido, como está em Isaías, no capítulo 54 e do verso 5, porque o teu Criador é o teu marido. A palavra mal, como dono, proprietário, aparece 84 vezes no Antigo Testamento, sendo 15 delas como esposo de uma mulher, portanto marido. Interessante, hein? Muito bem, vamos continuar aqui. E quando nós olhamos aqui sobre a segunda característica da divindade dos cananeus, como o nome da divindade nacional dos fenícios, com a qual Israel e Judá estavam envolvidos naquela época, parece 58 vezes, sendo 18 delas no plural. E essa palavra, ela se corrompeu por causa da idolatria que foi sugerida por Jeová, que não será mais chamada de meu Baal, mas de meu marido, como está no capítulo 2 e do verso 16. E quando nós olhamos aqui sobre o baalismo, os ídolos desaparecerão da terra, como está em Jeremias, no capítulo 10 e verso 11. E isto inclui os Baalins, cuja memória será o que? Exterminada para sempre, uma vez que a palavra profética no seu dará um fim definitivo nos baalismo, e os seus nomes não virá mais à memória, apesar da promessa divina ser escatológica. Esses deuses são hoje repulsa nacional em Israel. Que coisa interessante, né? Terminei aqui falar sobre o banimento da idolatria de Israel. Queridos e amados irmãos do grupo Sola Scriptura, eu quero terminar aqui dizendo que o emprego das coisas nos dia a dia, como ilustrações, elas facilitam a compreensão da mensagem divina. A Bíblia, ela está repleta desses recursos literários. O casamento é um símbolo perfeito para compreendermos o relacionamento de Deus com o seu povo, o Senhor Jesus com os cristãos, né? O que é a igreja, né? E que Deus abençoe a todos, ok? Em Cristo Jesus. Fico aqui nesta aula falando sobre os profetas menores e comentei aqui sobre Oséias, a fidelidade do relacionamento com Deus, tá ok? Deus abençoe a todos e até a próxima aula, que estarei comentando sobre o profeta Joel, que é o derramamento do Espírito Santo e com fogo. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.